Olá, bom dia e boa tarde para todos aqui que estão no SEMEAD, estão vendo essa apresentação. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as competências de startup. Na verdade, é um trabalho que é uma revisão sistemática da literatura e o nosso grupo hoje ele é composto por 3 pessoas. Eu, Matheus Noronha, da SPM, João Paulo Rufino, da UFAM, a Thelma Rocha, da SPM também, Thelma Valéria Rocha, da SPM também. E aí, para a gente começar a falar um pouco sobre o tema, a gente precisa contextualizar um pouco para vocês por que o nosso trabalho nós decidimos investigar esse fenômeno aí das competências de startup. Primeiro motivo do interesse da pesquisa se iniciou a partir das startups, que eram empresas que em fase inicial, né, que tem elas escalam o mercado com muita rapidez e muita agilidade. Isso por conhecimentos ligados à tecnologia, conhecimentos ligados a questões digitais, a uma parcimônia de ativos. E esse foi um ponto que interessou bastante o nosso grupo. E aí a gente olhava para essas startups e perguntavam, nossa, que conhecimentos específicos, que recursos que essas empresas têm para conseguir escalar o mercado da forma que eles escalam tão rapidamente. E aí a gente começou a verificar que esses conhecimentos específicos e esses recursos, eles estavam ajudando uma série de empresas startups a se desenvolverem e a refinarem o seu modelo de negócios para ter sucesso nos mercados. Algumas literaturas já trazem aí algumas informações relacionadas ao rápido desenvolvimento de modelos de negócio de startup, e aí a gente se questionou e decidiu enquadrar nosso questionamento em algumas teorias e sobre o fenômeno das startups. Então a gente escolheu a teoria das competências, né, para olhar para as startups sobre essa ótica teórica e entender como essas startups estão desenvolvendo competências e quais são essas competências. Para isso, a gente fez uma digressão na literatura a partir de uma revisão sistemática para poder identificar quais eram as principais competências desenvolvidas pelas próprias startups a partir de uma revisão, tá, gente? Bom, a pergunta de pesquisa basicamente quais são as competências utilizadas pelas empresas startup? Como o objetivo do trabalho ficou o seguinte: mapear as principais competências presentes nas startups e como essas competências encontram-se em cada etapa do seu processo de desenvolvimento. Bom, o nosso referencial teórico ele é proveniente de levantamentos feitos pela revisão sistemática. Então, a gente levantou muita informação das bases de dados que a gente vai explicar na parte do método e aí isso compôs o nosso referencial teórico, até por uma questão de caber tudo nas limitações de espaço do paper. Então, a gente subdividiu em 3 capítulos: inserção de mercado das startups, competências como ferramentas de gestão e processos de expansão das startups. Esses foram os referenciais que a gente selecionou para poder explicar um pouquinho dos conceitos de competências, de como as startups se inserem no mercado, desenvolvem rápido o seu modelo e até o processo de expansão, que foi uma coisa que foi encontrada durante o desenvolvimento da literatura. Bom, esse é o nosso referencial teórico e a estrutura do trabalho está dividida em 7 etapas, né? E essas etapas são compostas por introdução, inserção de mercados das startups, competências como ferramentas de gestão, processo de expansão, metodologia, análise e discurso dos resultados e conclusões. Essa foi a nossa estrutura de trabalho para poder atender e mostrar os resultados principais da nossa revisão sistemática de literatura e também poder articular alguns dos resultados durante o nosso referencial teórico, porque foram uma série de achados que precisaram ser, além de fichados, né, precisaram ser expostos no trabalho. E a melhor dinâmica foi expor eles no referencial teórico e alguns dados que a gente vai mostrar aqui sobre resultados. E aí a nossa metodologia ela é basicamente composta a partir de uma extração
de artigos a partir dos bancos de artigos baixados das plataformas Scopus e Web of Science. As palavras-chave que utilizamos foram Startup, Startup Capability, Startup Competencies e Competencies. E aí surgiu uma base muito grande de 18.686 artigos inicial, e aí a gente foi tratando a base até que ela chegasse a 66 artigos, em que nós criamos uma série de critérios de exclusão para poder filtrar os principais artigos. Obviamente, nós tratamos as bases, nós criamos uma série de filtros que nos ajudaram a selecionar os principais artigos que tratavam de startup e competências. Então, a gente queria esses artigos que existem na literatura já, para poder mostrar o que existe na literatura e para poder até traçar os caminhos futuros aí para os pesquisadores. Bom, então, ficaram 66 artigos entre os anos de 2000 e 2020, né, que foi os anos que mais houveram publicações, e 2000 começou, né, a concomitância desses temas, e em 2020 aí a gente tem, entre 2019 e 2020, um ápice aí nas publicações. Bom, o software utilizado que nós utilizamos aí especialmente para fazer a categorização, sistematização, tratamento dos dados, foi o software Excel. Utilizamos o Excel, fizemos pegamos as bases e fizemos todos os critérios à mão, dividimos os temas, fizemos os cortes, aplicamos filtros, isso nos ajudou a sistematizar o material. Bom, a gente organizou o nosso banco a partir de algumas categorias, como mencionei aqui, né? Então, periódicos, país de origem, ano de publicação, pesquisa, qual era o método e temática desses artigos, porque isso permitiu com que fizéssemos inferências com mais profundidade para trazer tanto resultados e até para poder expor isso durante o nosso referencial teórico. Então aqui eu vou mostrar alguns resultados para vocês, como vocês podem ver aí na imagem, como eu falei, os anos de 2000 e 2020 foram os anos que houveram mais publicação, né, que houve mais publicação, e aí a gente tem especificamente o ano de 2019 com 20 publicações, e o ano de 2020, que a gente ainda está indo para o final de 2020 agora, mas já tem 6 artigos publicados com a concomitância do tema. Então a gente vê aí as startups, os pesquisadores cada vez mais explorando o fenômeno de startups por meio das competências. E aí o nosso trabalho vai ser nosso trabalho aqui é agrupar essas competências que têm sido exploradas por esses pesquisadores. Bom, os métodos, a maior parte dos métodos, eles estão ligados a um método teórico, mas a gente também tem pesquisas em quantitativo, qualitativo e misto. Quantitativo vê-se que é um campo aí não muito estressado, não muito explorado, talvez seja um caminho, uma oportunidade para os pesquisadores começarem a explorar esse tema de competências a partir de pesquisas quantitativas, que é uma sugestão nossa para pesquisas futuras. Daí a gente também tem alguns temas que foram clusters, categorias que a gente criou para sistematizar e separar a quantidade de trabalho. Então a gente escolheu 4 categorias, que foram categorias que foram muito importantes para nós, para poder mapear essas competências e especialmente dividir o resultado. E aí a gente dividiu por área de internacionalização, empreendedorismo, startup enxuta e regional startup. Cada uma dessas abordava as competências de uma forma, só que foi necessário essa divisão porque determinadas competências, por exemplo, que estão ligadas a mercados internacionais, elas têm características diferentes. Elas são operacionalizadas pelas startups de forma diferente. Então, essa criação de grupos foi essencial para que a gente pudesse dividir o trabalho e dividir os resultados do trabalho. Bom, e aí como resultados e considerações finais, a gente entende que essa tabela aqui é um dos pontos altos do artigo, mostrando quais são as competências que as startups vêm aí operacionalizando e o que é a definição dessa competência, especialmente dentro de uma startup. Esse é um trabalho que está em fase de desenvolvimento ainda, será refinado para publicação em revista, mas é importante dizer que esse guarda-chuva de competências é um guarda-chuva que pode guiar futuros estudos que queiram investigar como as startups estão
estão trabalhando no mercado, operacionalizando. Então, uma união aí entre o fenômeno de startups e competências e passar a observar as startups com essas competências que se traz aqui nesse guarda-chuva. Então, a gente destaca aqui algumas competências de mercado que estão ligadas ao desenvolvimento de produtos e serviços no mercado, competências digitais, competências tecnológicas, e essas competências derivam de uma série de questões relacionadas aos recursos da empresa e também relacionadas às vantagens que elas criam, aos conhecimentos que elas possuem no mercado. E aí, como consoante ao nosso objetivo, dividiu-se aqui entre 3 processos aqui dos estágios de desenvolvimento dessas competências, que nós clusterizamos segundo os artigos, que era assim, cada etapa, né, a gente dividiu entre inserção de mercado, desenvolvimento e consolidação e expansão das startups, o desenvolvimento de uma competência. Obviamente que essas competências, às vezes, elas se alteram consoante o modelo de negócios das startups, mas majoritariamente dentro dos trabalhos que enxergamos, vimos que essas competências que vocês estão vendo aqui na tela, elas são desenvolvidas em cada etapa do processo de desenvolvimento de modelo de negócios de uma startup. Essas são algumas das nossas principais referências, e se vocês precisarem de tirar alguma informação sobre o trabalho, tirar alguma dúvida, estamos à disposição, é só encaminhar um e-mail que eu, o João e a professora Thelma estamos aí disponíveis para poder tirar qualquer dúvida do trabalho. Muito obrigado e um ótimo dia.